Pessoal, tudo bem? Sou o Caio Carinhena, ortodontista. Hoje estou do lado de um fera, um cara muito bom. Não posso dizer para vocês que ele é o pai da ortodontia, mas ele é o irmão da ortodontia. Meu grande irmão, Glauber Carinhena. Glauber, é um prazer estar com você aqui. Tudo bem? Legal, Caio, como é que você tá? Tô tranquila. Amanhã nós estaremos com o curso de credenciamento clínico em brackets autoligados aqui em Brasília, né? E num bate-papo agora, nós estávamos aqui no hotel conversando um pouquinho. Falei, Glauber, que tal a gente compartilhar um pouco daquilo que você criou, da essência que você colocou no seu bracket, que é o bracket linha, né? O conceito linha. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente qual que foi a ideia, qual que é o conceito, né? O que que nós conseguimos criar em relação à biomecânica com esses brackets. Legal, legal. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer aí estar participando do canal do Caio. E, na verdade, o que nós estamos trazendo é mais uma sequência daquilo que já tem na ortodontia, naquilo que o sistema Damon mostrou para nós. Mas, efetivamente, colocando uma pitadinha ali do nosso jeito brasileiro de fazer uma ortodontia. E, claro, com um custo-benefício melhor, usando tudo aquilo que a tecnologia nos dá, enfim, tudo aquilo que nós vimos já no conceito Damon, depois de 9 anos aprendendo a trabalhar com o Damon, nós trouxemos o Linea. O Linea, na verdade, ele não é um conceito, né, só. Ele, na verdade, é uma maneira de trabalhar. Por que nós não colocamos sistema Linea? Porque já existe o sistema Damon, que é muito eficiente, no qual nós aprendemos a trabalhar, e o Linea, na verdade, é o nosso aparelho e nós temos um conceito de trabalho. E esse conceito de trabalho, basicamente, ele funciona numa ortodontia muito parecida com aquilo que o Damon já faz. Nós temos dois tipos de ortodontia no mundo. Uma que faz protrusões e outras que faz expansões. Os autoligados passivos, principalmente, fazem expansões. Né? Então, na parte superior direita do vídeo, vocês podem acompanhar as expansões. Esses são os aparelhos passivos que faz. Ótimo! O que nós buscamos então? Montar um aparelho com uma dinâmica, uma biomecânica, que pudesse favorecer, durante o processo de nivelamento e alinhamento, a resultante anteroposterior. Eu não quero que nossos tratamentos levem a protrusões, eu não quero que nossos tratamentos façam uma reação diferente daquilo que nós aprendemos a controlar, por exemplo, com barras palatinas, por exemplo, com extraorais, ancoragens internas. Né? Como no nosso conceito nós não trabalhamos com nenhum sistema de ancoragem, nós só trabalhamos com o nível de força, associando o músculo, eu tenho que ter realmente um aparelho capaz de expandir. Por quê? Porque todo aparelho que expande não protui. E ao contrário, todo aparelho que protui não acaba expandindo, né? São as resultantes diferenciais entre o ativo, o passivo e o convencional. Esse conceito de trabalho, gente, ele foi montado em 4 pilares. Hoje, nessa troca de ideias, eu vou mostrar para vocês só o primeiro pilar, que é o bracket autoligado passivo. Né? O bracket, ele traz características interessantes, ele traz aí um arredondamento, um polimento, tudo aquilo que é necessário para determinar um nível de força agradável, um nível de força que não faça protrusões. Ele traz ganchos, diferentemente do sistema Damon, ele traz o gancho para que você possa associar elásticos, para que você possa ancorar um nível de força, ancorar um microparafuso diretamente. Ele também traz uma canaleta de metal polida, né, que é o M17, e também com todas as bordas arredondadas, favorecendo então um nível de atrito mais próximo do ideal, né? Porque nós sabemos que o nível de atrito pode ser uma dobra muito seca, ou ela pode ser uma dobra mais leve, mais suave. E quando ela é uma dobra suave, nós damos o nome de Biden, e assim nós temos um nível de força menor. Ótimo, quanto mais força, mais protrusão. Como eu disse anteriormente, eu não quero protrusão, então por isso todas as superfícies bem polidas, menos atrito, todas as superfícies arredondadas, menos conteúdo de notching, possibilidade de dobra permanente no arco. Outra característica importante que nós trazemos também no bracket linea é o fechamento lateral mesio-distal para melhor controle rotacional. Ora, se você olhar no mercado, todos os brackets passivos que tem, nós vamos ter, eu não vou, claro, falar os nomes de todos aqui, eu conheço todos, trabalhamos com todos, a nossa equipe já lidou com todos, mas nós temos um diferencial. O nosso bracket ele vai até a lateral, controlando então aquilo que nós entendemos com rotação.
É ponto passivo, gente. Os brackets passivos, eles são realmente difíceis de tratar rotações, né? Então a gente controla bem hoje com o Linea, e isso foi uma coisa muito pensada. Também a empresa se fortaleceu para poder desenhar esse modelo inicial de bracket. Outra coisa importante, nós ortodontistas não gostamos de ter uma ferramenta exclusiva para a abertura do slice, né, ou da tampa. Nosso sistema trabalha com um sistema de abertura simplificada. Qualquer ferramenta pode ser utilizada para poder abrir e acessar o slot dessa maneira. Esse é o slice, extremamente polido. Aqui nós temos também as bordas arredondadas para machucar menos o cliente. Enfim, o bracket ele traz no seu conceito também uma malha desenhada a laser, né? Esse é um esforço maravilhoso que foi nos passado. Nós temos hoje uma resistência friccional, perdão, uma resistência ao cisalhamento muito grande, com os melhores brackets do mercado. E isso realmente representa a estrutura do esmalte. Então nós também indicamos, por exemplo, na nossa colagem, o uso de bond ou líquido para que ele possa adentrar nos canalículos. Mais conceito, aí nós mostramos uma particularidade. Ora, eu sou ortodontista. E como ortodontista, eu também tenho que trabalhar naquilo que eu entendo que é o meu mercado, né? O meu mercado precisa ser rentável. E eu não posso fazer grandes estoques. E o Linea foi desenhado para isso. Ele basicamente são 6 peças que formam todo o aparelho. Nós temos a mesma peça para pré-molares, a mesma peça para os molares, a mesma peça para os caninos, a mesma peça para os incisivos e diferente apenas as distintas, é o incisivo lateral, formando a 5ª peça, e a 6ª é o incisivo central. Então o Linea ele vem com uma logística própria. Uma boca de Linea guardada no seu estoque pode favorecer até 10 clientes, 15 clientes nas trocas de um bracket, de uma perca num bracket. Isso realmente favorece bastante. Então os pré-molares são idênticos. Também temos os molares idênticos, todos são iguais. Também temos a região dos incisivos inferiores. Também os caninos são idênticos. E aqui nós mostramos uma outra particularidade. Observe uma coisa interessante, é muito deixado de lado isso, mas eu gosto de falar sobre isso. Se vocês observarem a última linha desse gráfico, ele mostra que o Linea tem 16 graus de angulação média distal. O sistema MBT traz 20, o sistema ROT 27 e o Demon 24 graus. Ora, o que significa isso? Se você pegar do lado direito do Linea, ele tem 16 graus, com 16 graus do lado esquerdo, ele forma 32 graus de angulação média distal. Ótimo, quanto mais angulação tem um sistema, mais pró-inclinação ele joga nos incisivos centrais superiores e também nos inferiores. Então, em números, nós temos no Linea a menor inclinação de todos aqueles do mercado, com 16. Represento aqui para vocês o que acontece com o incisivo, com a minha ferramenta do Keynote. Eu representei 16 graus de pró-inclinação durante o nivelamento. Olha o MBT, como ele protui um pouco mais. Olha o sistema ROT, como ele protui mais ainda, com 27 graus. Olha como o dente fica numa posição de flaring, uma inclinação realmente muito ruim. Por que ruim? Porque se inclina para a anterior, você tem que trazer para distal, você tem que usar mais elástico, muitas vezes tem que extrair mais dentes. E isso traz uma característica particular no conceito ROT e no sistema Demon. Então olha só, aqui vocês observam essas inclinações. Ou seja, gente, o Linea traz um diferencial anteroposterior para que você protua menos. Durante o processo de nivelamento, você tenha realmente efeitos minimizados. Também no arco inferior, nossa angulação está em 6 graus, representando a menor do mercado, favorecendo esse conceito de alinhamento e nivelamento. Né? Muito bacana isso daí. Uma outra diferença, né? Nós podemos imaginar que toda vez que você tem um conceito de ancoragem mais fácil, significa que se você não protui, você não precisa se preocupar com a queima posterior. Ótimo, então quanto mais controle anteroposterior, você acaba tendo menos necessidade de controle posterior da ancoragem. Tá aí uma das razões que nós não usamos nenhum conceito de barras palatinas, ancoragens de microparafuso, e isso favorece bastante o nosso dia a dia. O torque superior, então, é outra característica do Linea. O Linea não traz high
torque, low torque e standard. Ele é um bracket só. E onde é que então está a inteligência do nosso conceito? Na troca de fios. Ora, se você conhece bem o conceito Damon, ou o sistema Damon, você sabe muito bem que às vezes você precisa de um high torque, muitas vezes de um standard, muitas vezes de um low torque. Para nós, como funciona isso? Se eu tenho um bracket de 20 graus, esse é o torque do ensino central superior do linha, e você utiliza um arco 19 por 25, a nossa canaleta é 22 por 28, você expressa 17,2 graus. O que significa isso? High torque. Se você quer expressar menos, você pode usar um 18 por 25 no máximo naquele tratamento, você vai colocar 16 graus só, ou seja, 16 graus significa um bracket standard do Damon que é 15 graus. E se você vai trabalhar com um conceito de low torque, nossa biomecânica não trabalha com low torque, nós invertemos o nosso bracket de ponta cabeça para fazer esse controle radicular mais adequado, mantendo essa raiz dentro do envelope ósseo. É essa a nossa ideia periodontal. Então, linha, você não usa 3 brackets, você só usa um, com um conceito de trocas de fios. O conceito de fios inteligentes, foi isso que nós pensamos, porque eu acredito muito que nós temos que ter, na verdade, controle biomecânico. Se você é um bom ortodontista, você sabe o que vai acontecer com aquela reação e você toma uma atitude antes. E isso faz de você um bom controlador dessas dinâmicas de tratamento. Então aqui nós podemos ver as rotações. Uma outra característica importante que diferencia o Linea de todos os outros do mercado. Se você olhar nesse gráfico, na coluna Linea, nós temos do molar superior, direito e esquerdo, primeiro e segundo molar, nós temos 0 grau de angulação. Também nós temos uma rotação de 0 graus, no MBT nós temos 20, no Roche 36 graus de rotação e no Damon 20 graus de rotação. Interessante isso, por quê? Porque nós aprendemos que essa rotação, aquilo que nós fazíamos antes lá, nos arcos ideais, como desvio caudal, era importante para que você tenha uma engrenagem perfeita do molar superior com o molar inferior e a sua vertente distal batendo no segundo molar inferior. Ora, como nós entendemos e como nós aprendemos, o sistema Damon nos ensinou bastante. Muitos casos, e eu posso mostrar isso no próprio caso tratado por eles, lá pelos americanos, e são casos muito bem tratados, mas desde o começo me chamou a atenção esse dado. Observe que o tratamento muito bem conduzido, em 12 meses, 5 visitas, conseguiu uma expansão muito boa, e um detalhe tem que ser dito. Observe a cúspide distal do primeiro molar superior esquerdo. Ela começa a ter, na verdade, uma abertura de mordida naquela região, e a cúspide distal ela começa a entrar para dentro da cúspide do molar inferior. Ela começa a ter um cruzamento. Isso é mais evidenciado porque esse bracket, ou esse tubo, ele traz 20 graus de rotação, na verdade ele 10. E olha só como fica a característica desse tratamento. E se você olhar vários casos Damon, vários casos do workbook, você vai ver que esses molares estão rodados e eles estão cruzados. Então um caso muito bem tratado. Olha outro caso, olha como lá no fundinho, lá no molar, ele apresenta cruzado do lado direito e também quase cruzado do lado esquerdo nas fotos menores. Ótimo. Por que acontece isso? Eu entendi, depois de alguns anos trabalhando, que um bracket ou um tubo de 10 graus de rotação distal faz, no sistema passivo, faz com que haja uma reação não muito requisitada, aquilo que você não deseja, que é o cruzamento da cúspide distal. E por que acontece isso? Olha só o desenho do tubo, como ele é mais alto na região distal e como ele empurra, portanto, a face vestibular para dentro, rodando esse dente. Somando a rotação de 5 graus do segundo molar, você acaba tendo, portanto, uma pequena força que leva esse fio muito para dentro do segundo molar. Com o seu alicate, então, você joga ele até o tubo do segundo molar e, naturalmente, essa curva é desenhada no arco e a reação é óbvia, é o cruzamento desse molar. E eu acompanhei isso em todos os casos, basicamente, fiz muitos testes no Typodonte antes de começar a utilizar na nossa biomecânica tubo 0 grau. Então hoje no Linea nós temos tubo 0 grau para primeiro e segundo molar superior e inferior. E olha só como nós acabamos por ter tratamentos muito semelhantes àqueles encontrados nos americanos pelo workbook,
o nosso molar abrindo mordida, rodando a parte distal, e em alguns casos, como esse, por exemplo, que é uma classe 3 muito grande, cruzando a parte distal desse molar. Olha lá, topo a topo, e daquele lado praticamente cruzado. Isso não era só um caso, eram mais casos. E se você usa conceito passivo na sua vida diária, você deve ter algum caso que você cruzou o segundo molar depois de você descruzar. Por quê? Porque geralmente o tubo de 10 graus de rotação com mais 5 graus do segundo molar gera realmente uma rotação muito forte cruzando aquela região. Portanto, para nós, os tubos dos primeiros e segundos molares, eles trazem 0 graus de angulação, 0 grau de rotação. É a mesma peça, favorecendo então o nosso tratamento do começo ao fim, sem nenhum tipo de pormenor que eu tenha que fazer realmente o controle. Mais uma característica que eu posso então aqui de uma maneira resumida explicar para vocês é o incisivo central inferior. Diferentemente de tudo aquilo que tem no mercado, nós estamos na contramão, por que não dizer isso? Nós estamos na contramão e olha lá, nós estamos praticamente com um bracket positivo. Já nos primeiros 3 anos eu usei muito low torque. Eu que vim da técnica MBT usava menos 6 em todos os nossos casos. Mas a partir do momento que eu comecei a entender o conceito passivo, eu comecei a inverter no incisivo central inferior do sistema Damon o low torque. Então eu tinha menos 6 do Damon, eu trabalhei sempre, basicamente nos últimos 5 anos, com mais 6. E aí, claro, no linha, esse pormenor já foi acrescentado, o nosso bracket traz mais 5. Eu uso para todos os casos, eu uso mais 5. E eu acho que o linha nesse aspecto é bem favorável quando você pensa em tratar classe 3, classe 2, esqueléticas. Por quê? Porque esses casos não tem osso na região vestibular. E o que você quer, na verdade? Jogar essa raiz para dentro do osso. E olha só, essa é uma classe 2 esquelética, você pode ver como na vestibular não tem osso. E se você pensar em colocar essa raiz dentro do envelope ósseo, você vai jogar ela para lingual. Portanto, nesse caso, um torque positivo de coroa, negativo de raiz. Eu tenho vários casos, nós temos mais de 72 tomografias de casos não tratados, mostrando esses efeitos. Esse é um paciente nosso, uma classe 2 esquelética, colocando de novo em evidência isso que nós entendemos. Esse é um bracket Damon, e olha só como está o incisivo central desse paciente. Ele está com 0 osso na região vestibular, muito osso na lingual, é muito comum encontrar isso. Mas nessa brincadeira que eu vou fazer com vocês agora, eu gostaria que vocês olhassem com muito cuidado como essa raiz vai ser jogada para fora, afinando a tábua óssea vestibular e diminuindo a altura dela. Isso no conceito MBT e também no Damon. E olha como no linha essa raiz ela é defendida, ela é jogada para dentro do osso, ou seja, naquela região que eu tenho mais osso, colocando então a raiz dentro do envelope, protegendo o periodonto. E aqui eu vou colocar o menos 11 do Damon Kill, ou seja, que pode ser em muitos casos uma força exagerada para vestibular da raiz, levando a perdas ósseas ou fenestrações. Eu entendo, claro, que as fenestrações elas dependem da qualidade da sua gengiva inserida, mas esse é um pormenor que durante a minha mecânica eu quero controlar. Ou seja, eu tenho uma biomecânica para o controle periodontal. Né? O Linea ele veio tratar também dessa questão. Bom, aqui são algumas das nossas pacientes tratadas com o nosso conceito. São casos maravilhosos, são casos cirúrgicos, são casos com distalizações, e aí a gente pode explorar cada dia mais o nosso aparelho. Nós estamos fazendo tudo, exatamente tudo que nós fazíamos com o Damon e algo a mais. E algo a mais. Por quê? Porque nós temos o melhor custo-benefício do mercado. Esse foi um dos primeiros aparelhos líneas que nós montamos e nós queríamos saber se a resposta seria boa nas primeiras 8 semanas. Está aí um caso com controle vertical, faz parte do nosso conceito biomecânico. 8 semanas depois, nós temos total nivelamento da região vestibular. Nós podemos observar o que era e o que ficou. Olha só a expansão, como é controlada. Observe que a região anterior não foi protuída. Ou seja, o nosso conceito está dentro da nossa realidade. Ou seja, a nossa proposta foi alcançada. Olha só que beleza. Aqui nós comparamos o lado direito superior. Aqui nós também temos o depois de 8 semanas, são só 2 meses. O apiamento inferior praticamente resolvido, tratando pequenas
rotações. E aí, claro, nós entramos no segundo conceito, no terceiro conceito e no quarto conceito. Mas por hoje é isso. Mostrar alguma coisinha do nosso aparelho. Por hoje é isso. Mostrar alguma coisinha do nosso aparelho. O que nós temos diferente então? Uma característica de torque, de rotação e, claro, uma característica de arcos, né? Mas no outro momento eu falo sobre isso. Caio, eu acho que há muito o que falar do Lean ainda e hoje a gente para por aqui, porque realmente eu fico muito feliz de falar desse nosso filho, na verdade, né? Que é o nosso aparelho. Eu tenho que ser sincero para vocês. Eu estou cada dia mais apaixonado por essa filosofia autoligada, por essa biomecânica. Não é apenas alinhamento e nivelamento, não é isso. Existe um controle, existe uma ciência, protocolos definidos, né? Uma dinâmica, potencialização do sistema. A gente consegue resultados em 8 semanas, 2 meses, porque potencializamos. Pegamos as energias dos fios e direcionamos esse apinhamento para onde nós gostaríamos que fossem. Mas é isso aí. Gostaria que vocês acompanhassem o nosso canal, acompanhem também o canal do Dr. Glauber, né? Estaremos passando de uma forma semanalmente dicas para vocês daquilo que nós realizamos no dia a dia no nosso consultório. Gostaria de desejar um forte abraço a todos, né? Fica aqui o nosso boa noite, né, Glauber? Boa noite, claro. Boa noite. E amanhã estaremos trabalhando sim, amanhã cedinho com o pessoal aqui da BCD em Brasília, né? Finalizando mais uma turma de credenciamento clínico, né? Em Bragas Autoligados. Obrigado, aí, né? Um grande abraço e procure entender um pouco mais do Lean. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova oportunidade, mais uma opção que você tem no mercado aí. Sem dizer que nós temos uma família de fios novas, já com os stops. Quer dizer, aquilo que você merece, aquilo que está bem bonitinho, formatadinho dentro do nosso livro. Mas nós vamos falar mais disso. Hoje só falamos do primeiro conceito, que é o bracket. O segundo conceito é o protocolo de mecânica. Depois vem o protocolo de trabalho, passo a passo. E aí tem ainda o conceito do marketing, né, Caio? Como vender, como é isso para nós aí dentro dessa nova realidade, tá?